sou a professora Fernanda e vamos estudar a escravidão no Brasil nos dias atuais. Um tema da sua aula de História. Vamos juntos? Você pode estar se questionando, escravidão hoje? Mas isso não acabou no século XIX e nós já estamos no século XXI? É uma dura constatação, mas o trabalho escravo ainda existe no Brasil, não da mesma forma que foi nos séculos XVI, XVII, XVIII e XIX. Hoje falamos em trabalho análogo à escravidão. Com promessas de trabalho, homens e mulheres pobres são iludidos com ofertas de empregos. Quando chegam ao local, percebem que foram enganados e passam a trabalhar sem direito à alimentação, água potável, e são forçados a longas jornadas diárias e o pagamento, muitas vezes, passa a ser utilizado para comprar alimentos no armazém da fazenda, custando muito mais caro, deixando o trabalhador sempre endividado. Quando pensam em fugir, podem sofrer represálias e serem perseguidos por homens armados. É a escravidão moderna. Mas onde estão esses trabalhadores? Podemos encontrar trabalhadores em situação análoga ao escravo em diferentes regiões do Brasil, como São Paulo, Minas Gerais e Pará, trabalhando em carvoarias, madeireiras, fazendas extrativistas, confecções e construção civil. Em 2014, um grupo de trabalhadores foi encontrado ao longo da BR-230, a rodovia transamazônica, em barracões no meio da mata, coberto por lonas de plástico. Eles dormiam amontoados em redes ou em tábuas de madeira, no chão de terra batida. Alguns apresentavam ferimentos, mas não tinham direito à assistência médica. Os registros foram feitos pelos grupos de fiscalização de combate ao trabalho análogo ao de escravo no Pará. Em São Paulo, há notícias de muitas autuações de trabalho análogo ao escravo, em oficinas de costura, que empregam migrantes latino-americanos em situação de miséria. As condições são péssimas, muitas vezes o passaporte é retido pelo dono da confecção. As jornadas de trabalho são exaustivas para que os trabalhadores possam cumprir cotas diárias e o pagamento, muitas vezes, fica comprometido com a passagem de vinda e alimentação. Os aliciadores de mão de obra escrava são conhecidos como gatos. Costumam funcionar como testa de ferro de fazendeiros e até de condomínios de produtores. Como forma de pressionar esses trabalhadores, seguram a carteira de trabalho, mas não registram. O combate é urgente. O Ministério Público do Trabalho, o sindicato e diversas ONGs dedicam-se ao combate dessa forma vergonhosa de trabalho. Trabalhadores de confecção em São Paulo, submetidos à exaustiva jornada de trabalho. Trabalhadores são resgatados de carvoaria em 2011, na região norte de Mato Grosso. Concluindo, o trabalho escravo no Brasil dos séculos passados era legal, tipo como uma boa forma de fazer fortuna. Hoje, ele é criminoso e deve ser combatido em diferentes frentes, na prevenção, na assistência ao trabalhador e na repressão. Ao longo da história, diferentes formas de trabalho prevaleceram e que, apesar de acharmos extintas, tomaram formas análogas, como é o caso da escravidão contemporânea no Brasil. Esta foi a aula de hoje. Agora vamos aos exercícios importantes para reforçar alguns conceitos. Vamos lá? Exercício 1. O Brasil ainda não conseguiu extinguir o trabalho em condições de escravidão, pois ainda existem muitos trabalhadores nessa situação. Com relação a tal modalidade de exploração do ser humano, analise as afirmações. 1. As relações entre os trabalhadores e seus empregadores marcam-se pela informalidade e pelas crescentes dívidas feitas pelos trabalhadores nos armazéns dos empregadores, aumentando a dependência financeira para com eles. 2. Geralmente, os trabalhadores são atraídos de regiões distantes do local de trabalho, com a promessa de bons salários, mas as situações de trabalho envolvem condições insalubres e extenuantes.
3. A persistência do trabalho escravo ou semi-escravo no Brasil, não obstante a legislação que o proíbe, explica-se pela intensa competitividade do mercado globalizado. Está correto o que se afirma em alternativa A, 1 somente. Alternativa B, 2 somente. Alternativa C, 1 e 2 somente. Alternativa D, 2 e 3 somente. Alternativa E, 1, 2 e 3. Se você marcou a alternativa C, você acertou. A escravidão deve ser discutida como uma questão ética e humana, e não apenas como uma consequência da alta competitividade do mercado globalizado. Por isso, o item 3 não se adequa. Exercício 2. A Anti-Slavery International, organização não governamental que atua no combate à escravidão no mundo contemporâneo, considerava que cerca de 25 milhões de pessoas eram vítimas do trabalho escravo em 2003. Dentre essas pessoas, haveria trabalho infantil, exploração sexual e trabalhadores escravizados por dívida. Neste mesmo ano, conforme a Comissão Pastoral da Terra, CBT, aproximadamente 25 mil pessoas estariam vivendo nessas condições no Brasil. Roberto Castelli Júnior, História, Texto e Contexto. Sobre o tema escravidão, é correto afirmar que Alternativa A partir de 1888, com a Lei Áurea, foram criadas condições especiais para que os libertos pudessem ingressar no mercado de trabalho, especialmente no meio rural, com a distribuição de terras a ex-escravos. Alternativa B. Dada a tradição de liberdade, a população indígena no Brasil nunca pôde ser submetida à escravidão, optando-se então pela compra de negros da África. Alternativa C. No Brasil do século XXI, ainda existem pessoas que vivem em condições de escravidão, tanto em grandes fazendas quanto no meio urbano. Alternativa D. Em função de políticas de inclusão adotadas no Brasil nos últimos anos, as diferenças salariais desapareceram quando comparados os salários entre brancos e negros. Alternativa E. Hoje a escravidão existente se relaciona diretamente a preconceitos étnicos e de cor, não tendo nenhuma relação com as condições sociais e a distribuição de renda. Se você marcou a questão C, você acertou. Após a escravidão, não foram criadas condições de trabalho para que o escravo liberto e nem terras foram distribuídas. Por isso, a questão A não está correta. A questão B também não está correta, pois existiu a tentativa de escravidão em massa do indígena, mas por diferentes questões históricas não se conseguiu. Além disso, o comércio de escravos africanos era bastante lucrativo. A alternativa D inicia certa, pois nos últimos anos pudemos observar alguns programas de inclusão social, mas as diferenças ainda persistem. Hoje, a escravidão está diretamente relacionada com as condições sociais e a distribuição de renda, afetando os mais pobres. Parabéns! Chegamos ao final de mais uma aula. Até mais!